estiver inscrito no canal, se inscreva lá, marque as notificações para você acompanhar os próximos vídeos que tiver. Participe também dos grupos de ajuda que eu tenho e estarei sempre à disposição de vocês, ok? Como que o pensamento, né, quimicamente vai produzir várias coisas em nós. Primeiramente, o sentimento. Então, um pensamento gera o quê? Um sentimento. E um sentimento gera um comportamento, tá? Então, pensamentos, tá? Isso é uma... Sempre que você tiver um pensamento bem inquietante, um pensamento bem claro e real na sua mente, faça essa análise. Esse pensamento está me gerando algum sentimento. Consequentemente, quando eu sinto alguma coisa a respeito daquilo que eu estou pensando, eu tenho algum comportamento, tá? Então, por exemplo, eu estou pensando, aí, ó, tanto o Júnior quanto a Alessandra tiveram a oportunidade de fazer algum atendimento comigo em particular. Vocês vão lembrar que eu já falei isso para vocês. Quando você está pensando, por exemplo, que tudo vai dar errado, ou que algo está acontecendo, exemplo da Covid, que é uma preocupação de muitas pessoas. Eu estou preocupado em pegar Covid. Esse é o meu pensamento. Eu acho que eu vou pegar Covid, ou eu acho que eu estou com Covid, né? Talvez uma coisa mais específica ainda. Se eu penso que eu estou com Covid por causa de algum sintoma, qual vai ser o meu sentimento que eu vou ter em relação a isso? Angústia, medo, apreensão, dúvida, insegurança. Olha só o tanto de coisas, sentimentos, né, que envolvem lá dentro do meu ser, que vai acontecer com base nesse pensamento de que, por exemplo, eu posso estar com Covid. Ou talvez eu possa pegar Covid a qualquer momento, devido a tudo que a gente está vendo aí. Esse seria um pensamento que geraria esse sentimento. Agora, esse sentimento pode gerar também um comportamento. Qual que seria o meu comportamento com base nesse pensamento e nesse sentimento de angústia, tristeza, medo e insegurança? Eu posso, por exemplo, ter medo de sair de casa, eu posso ter medo de morrer, né? E aí, por causa desse comportamento, eu vou começar a ficar angustiado, triste, vou começar a ficar agressivo com as pessoas, vou começar a ficar sem paciência para conversar, né? Às vezes a pessoa vem, não fica assim, não, mas você não sabe o que eu estou sentindo, sai para lá, não quero conversar, não quero papo, não, estou muito chateado. Por que eu estou chateado? Porque eu estou pensando que eu posso pegar Covid ou que eu estou com Covid. Estou me sentindo mal internamente por causa disso e estou me comportando de acordo com o que eu estou sentindo. Percebam e digam para mim, não é isso que acontece? A gente percebe o que acontece no nosso dia a dia? Agora vamos traçar aqui um outro cenário, tá? Então, imagine aquele pensamento que nós falamos, que é o da Covid, que eu posso pegar Covid ou que eu posso estar com Covid, que gerou aquele sentimento que eu estou triste, estou chateado, estou angustiado, estou com medo, estou inseguro, e gerei vários comportamentos, né? Me tornei, às vezes, agressivo, pessimista, não saio de casa mais por causa disso. Tem pessoas que desenvolvem toque, né, do álcool em gel, passa álcool em gel, anda 10 metros dentro de casa, passa álcool em gel. Vai no quintal, põe a máscara. Estou nem falando se é necessário ou não, tá, gente? Estou falando assim, cria comportamentos, às vezes, que não precisariam ter por causa daquela situação. Então, percebam, pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Esse é o primeiro pensamento. Como resolver uma situação dessa? O problema que acontece é que nós, às vezes, estamos tentando achar opções dentro do mesmo pensamento. Por exemplo, esse pensamento que a gente falou da Covid. Pode ser que eu estou com Covid. Pode ser que eu estou com Covid. Aí eu começo a pensar isso. Aí eu fico dentro do meu mesmo pensamento, tentando pensar diferente. Mas será que dia que eu peguei essa Covid, hein? Será que foi onde? Aí você começa a pensar dentro do mesmo pensamento,
não mudou nada, acha que tem Covid. Ou então, se não tem ainda, ah, meu Deus, e se eu pegar? E se eu pegar, o que vai acontecer? E vamos dizer, se eu trabalho. Ah, e se eu ficar 15 dias fora do trabalho? Eles vão me mandar embora. Eles podem me mandar embora. Ah, meu Deus, tudo dentro do mesmo pensamento. Ok, pessoal? Tudo dentro do mesmo pensamento. Agora, como que poderia ser uma forma de lidar com um pensamento? Primeiro, criar outras opções de pensamentos. Tá? Ah, eu não estou falando aqui, gente, que a gente tem que abandonar aquele pensamento. Às vezes é um pensamento que tem sentido, faz sentido. Mas eu só tenho um, concorda? Então, o que eu posso fazer? Criar novas opções. Então, vamos dizer que eu tenho um outro pensamento, um pensamento 2. Olha só que interessante. Esse pensamento 2, ele pode trabalhar aqui questionando o pensamento 1. Ou seja, espera aí, por que eu acho que eu estou com Covid? Quais são os sintomas da Covid? Pode ser que eu não esteja. Aí começa a analisar. Mas por que eu estou com Covid? Mas por que será que eu estou sentindo isso? Essas coisas aí, sei lá, dor de cabeça, dor no corpo, às vezes febre. Só existe esse sintoma, só significa que tem Covid? Já é um pensamento para você questionar o pensamento 1. Quando você, olha aí na imagem aí, quando você vai questionando o pensamento 1, você vai enfraquecendo aquele pensamento 1, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. E chega o ponto que você elimina a importância daquele pensamento, você não precisa eliminar o pensamento, tá? Porque ele é uma opção. Pode realmente ser necessário você pensar assim também. Mas quando você elimina aquele pensamento de ser a única opção que você tem, você, consequentemente, cria um novo sentimento. E aí, ao invés de você sentir, por exemplo, angústia, medo, apreensão, você já começa a sentir outras coisas. Olha, você começa a sentir paz, começa a sentir um pouco mais de tranquilidade, o medo já não é tão grande, diminui seu medo, diminui a sua insegurança. Às vezes você está totalmente seguro, você passa a ser seguro. Você começa a pensar, peraí, não tem lógica, né? Não tem lógica. Por que eu estou pensando que eu tenho Covid se eu não fiz... Eu fiz algum exame? Nem fiz exame. Como é que eu estou pensando que eu tenho? Ah, se eu acho que eu tenho, vou lá e vou fazer o exame. E se eu tiver? Se eu tiver, tudo bem também, eu posso fazer alguma coisa para tratar essa situação, né? Então, eu posso também, né, me adaptar, né, àquele pensamento. E continuando aqui, ó, quando eu tenho um outro sentimento, o que vai acontecer? Vai gerar um outro comportamento, um comportamento número 2. Também vou eliminar aqueles comportamentos que são provenientes do pensamento anterior. Então, às vezes, qual o comportamento que eu falei que a gente tinha com aquele pensamento? Irritabilidade, nervosismo, não querer sair de casa, brigar com todo mundo. E aqui, o que eu vou ter de comportamento? Vou ter vontade de sair de casa, não vou ter medo, vou sair de casa, vou trabalhar numa boa. E aqui nós estamos falando de um tipo de pensamento, né, gente? Se você aplicar isso aqui nos principais pensamentos que você tem e que te geram conflito, olha só o que você pode fazer. Você vai mudar sentimento e vai mudar comportamento. Por isso que é uma tríade, né? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos. Tem pessoas que primeiro fazem, né, o uso do sentimento para depois pensar, eu estou me sentindo mal, aí começa a pensar um tanto de coisa. Olha só, é o contrário, né? Eu estou me sentindo mal, eu estou sentindo algumas coisas aqui, significa que eu tenho, tá vendo? Fez o contrário. Sentiu, depois foi pensar. Não, pensa, seu sentimento vai vir. Por isso que a gente fala, quanto mais alegria, mais alegria. Quanto mais tristeza, mais tristeza. Pensou algo bom, alegre, feliz, pensou que está bem, pensou que vai dar tudo certo, mente positiva, gerou sentimento positivo, gerou comportamento positivo. É assim. Agora, olha só, nós falamos do pensamento 2, mas tem o 3, tem o 4, tem o 5.
Ou seja, nós precisamos criar opções de pensamento. Nós não podemos ficar presos ao mesmo pensamento, né? E nem a dois pensamentos. Sabe qual que é o ideal? Pelo menos três pensamentos diferentes sobre o mesmo problema. Porque, olha só, se você tiver apenas um pensamento, o que vai acontecer? Você não tem opção. Concorda? Você não tem opção. Você está preso, enjaulado. Eu já ouvi isso de pessoas, tá? De clientes mesmo. Eu me sinto enjaulado, eu me sinto preso. E é exatamente a melhor representação que você pode fazer quando você tem algum pensamento que você não consegue sair dele. Você está preso nele. Se não me engano, foi você que falou isso, não foi, Júnior? Foi sim. Entendeu agora por que você falou isso? Tô entendendo. Então, porque você não tem opções naquela situação que você está pensando. Você não se deu opções de pensar. Agora, por que eu falei que é bom três? Porque, então vamos dizer que eu tenho o segundo pensamento sobre o mesmo tema. Agora eu já tenho uma opção. Só que eu não posso ter só duas opções. Senão eu também fico numa situação difícil. É tudo ou nada. Né? Ou seja, ou eu penso que vai dar tudo errado, ou que aquela situação é assim mesmo, ou eu penso que ela não é. E às vezes é uma decisão, às vezes é uma opinião. Né? Então é muito limitado duas opções. Então, por isso que eu falo, acima de três opções é melhor. Por quê? Porque você tem três opções para resolver aquele problema. Então, crie mais uma opção. Ah, mas eu não consigo. Cria. Criar na mente da gente opções de pensamentos é muito mais interessante e muito mais fácil do que a gente imagina. Né? Mas tem que trabalhar, tem que exercitar. Né? Como que eu gostaria de me sentir? Aí você faz na mente aquilo que você deveria não fazer na real. Ou seja, o que às vezes a gente faz? A gente sente primeiro, né? E depois vai e age. Então, o que eu falo aqui? Sinta na sua mente como você gostaria de se sentir. Eu gostaria de ficar alegre. Tá, e para mim ficar alegre, o que eu teria que pensar? Eu teria que pensar que vai dar certo. Olha só que fácil. Ah, eu gostaria de poder ir trabalhar sem nada disso na minha cabeça. Vai trabalhar. Vai trabalhar na sua mente. Imagine você indo trabalhar. E, mas eu vou estar muito mal. Tá, mas como é que você gostaria de se sentir? Eu gostaria de se sentir bem. Então, imagine você indo trabalhar, se sentindo bem. É, legal, ficou bom. Gostei. Consequentemente, o que você vai passar a pensar? Que eu posso ir trabalhar, me sentir bem e, né, o comportamento vem de ir trabalhar, de tomar atitude. Então, assim, tudo isso vai nos ajudar. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu não consigo, tá muito difícil, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Tá sentindo isso, tá pensando aquilo por causa do pensamento. Tá sentindo tudo aquilo, olha aí, pensamento, sentimento, comportamento. E se você tiver algum problema físico mesmo, físico que eu falo é mesmo motor e tudo, aí tem sentido, às vezes, você não conseguir algumas coisas, tá? Porque é normal. Aí procura um médico, vai no ortopedista, vê o que acontece. Também pode ser um problema crônico, né? Às vezes uma cefaleia, uma dor de cabeça que nunca vai embora, alguma coisa do tipo que às vezes está relacionado a alguma outra questão que você pode ter, que seja realmente uma doença ou algo sintomático relacionado a algum problema de saúde. Né? Coisas às vezes simples. Pode ser uma gripe simples, pode ser uma sinusite, né? Uma rinite, uma dor de ouvido. Aí esses sintomas vão acontecer mesmo e aí você talvez vai ter que procurar um médico tomar um remédio para aquilo. Tá? Mas quando a gente fala de coisas que você pode sentir na sua mente, né? E que podem ser coisas relacionadas ao seu psicológico, à sua mente, podem ser tratadas através da mente também, desse exercício que a gente está falando aqui. Ok? Entenderam essa parte, gente? Alguém queria falar? Tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade, vamos participar aí. Pá, pode falar, Alessandro. É, eu até individualmente, até eu tinha falado uma vez com você a respeito
que eu tinha que, assim, eu tenho muito medo de passar mal, né? Sim. Então, a questão do Covid que você falou, parece que você estava entrando dentro da minha mente, porque às vezes eu tenho pânico de passar mal, assim, eu sinto medo e eu sinto todos os sintomas antes de acontecer. Na verdade, a maioria das vezes acontece isso comigo. Então, como eu tenho esse medo de passar mal, aí eu penso assim, eu vou pegar o Covid, vou ficar no hospital, não sei o quê, eu fico com aquele pensamento. Eu tenho mudado agora, né, porque eu estava gastando 1 litro de álcool por dia, assim, eu estava gastando muito com álcool, muito, parece que você entrou na minha mente, porque eu todo dia é álcool, não saía de casa, aí hoje não, eu já estou conseguindo caminhar, já estou conseguindo fazer as coisas, porque, inclusive, eu estou, assim, graças a Deus, eu estou de suspensão, mas quando eu estava trabalhando, eu estava desesperada. Todo dia eu chegava em casa, eu pensava que eu estava com Covid, porque eu trabalho num hotel, né, numa hotelaria, no Rio de Janeiro, né. Então, assim, e entrava chinês em Toda hora entra quarentena, e sai pessoas, né? e entrava um monte de gente de quarentena lá. Então, por isso que você falou, essa questão do Covid, parece que você entrou mesmo no meu pensamento lá, assim, e eu fico pensando, nossa, meu Deus, vou pegar e tal. Até mesmo para fazer um exame eu tenho medo, assim, fazer um exame com contraste eu tenho medo de passar mal, entendeu? É complicado, é muito complicado lidar com a minha mente. É. Eu tenho que ficar pensando outra coisa, nossa mente é Olha bem só, complicada. e você não tem que ficar pensando outra coisa, você pode pensar outra coisa. Essa é a questão. Porque, tipo assim, igual você falou, eu tenho que pensar outra coisa para me sentir bem. Não, muito pelo contrário. Você tem que pensar assim, eu posso pensar outras coisas para me sentir bem. O que que eu quero? Me sentir bem. Como que eu faço isso? Pensando outras coisas, né? Não é pensar o lado contrário. Eu não quero me sentir bem, o que que eu faço? Eu não quero me sentir mal, né? O que que eu faço? Não, você já tem a receita para se sentir mal. É aquele pensamento. Então esquece isso. Não adianta, que lá é assim mesmo. Um pensamento ruim gera um comportamento ruim, um sentimento ruim, um comportamento ruim, ok? Aí agora vamos às opções. Quais são as opções que eu posso ter para me sentir bem como eu quero? Eu quero me sentir bem, então o que que me faria me sentir bem? Cria na sua imaginação, só isso. Tem gente que fala assim, não, mas isso não vai acontecer. Você já está pensando lá na frente, já foi lá no futuro e voltou. Não, está pensando agora. Agora não aconteceu, não. Vou falar isso daqui a pouco. Sobre passado, presente e futuro no pensamento, né? Então, isso é muito importante, né? E eu acho que você já está aprendendo isso pelo que a gente tem conversado. Eu acho que você já está aprendendo isso e, só aos poucos, você vai sentir mais ainda facilidade. Como eu falo, gente, é um processo. É igual você entrar num emprego novo. Você chega lá, você não sabe nada. Você não conhece as pessoas, não sabe nem o nome de ninguém. Nem às vezes o seu trabalho, que às vezes você é formado para aquilo, você não parece que você chega lá, você não sabe mais, né? Você até estudou lá 5 anos numa faculdade, chega para trabalhar com aquilo, parece que você esqueceu. E aí o que que acontece? Acho que todo mundo passa por isso, a ansiedade do primeiro dia. Segundo dia já conhece uma pessoa a mais, duas, três. Passou uma semana, você já está ambientado. Passou um mês, você já está tirando de letra. Passou 3 meses, você já está assim, pelo menos eu penso assim, né? Eu não vou nem preocupar com essa questão de experiência, porque eu estou mandando bem pra caramba, estou fazendo tudo certo aí, ó. Estou de boa, estou feliz da vida. E compara esse dia com o primeiro dia. O primeiro dia você estava desesperado, achando que, meu Deus, eu consegui um emprego, mas vou perder ele agora. Acabei de conseguir, mas eles vão me mandar embora hoje. Olha só. Eu Quem queria, nunca pensou isso? João, quero dar uma, eu só complementar aí o que a Alessandra falou. Eu também passei muito tempo também com eu posso dizer que é uma paranoia na cabeça, né? Que a gente fica sentindo as coisas que é muito parecido mesmo com a Covid. E eu falei, não, eu tô com Covid, tô com Covid, tô com Covid, né? E fiquei nessa paranoia há muito tempo, entendeu? Até em tanto que fugi tanto dela que
como eu comentei contigo, Cris, em dezembro realmente eu peguei a Covid, né? E fui fazer o exame e, cara, quando eu tava super tranquilo, mesmo tendo a Covid. Mas quando eu fiz o exame, que eu peguei o resultado, pronto. Eu vi lá, deu positivo, pronto, parece que desabou, foi tudo. A minha pressão alterou logo, eu já não conseguia mais andar, e foi uma loucura, entendeu? E E tudo que você realmente, pensou, e tudo que você pensou logo que você pegou a Covid, vamos falar aqui, quantos por cento aconteceu? praticamente tudo. Não, eu digo assim, tudo que você pensou, não, peguei Covid, aí você pensou um tanto de coisa, né? Imagina que começa com a morte, porque você acha, vou morrer, né? Fiquei logo preocupado em ficar entubado, essas coisas. Eu cheguei para o hospital umas 2, 3 vezes lá, mas respirando normal, entendeu? Fiz uma raio-x do meu pulmão, a médica disse que estava tudo normal, não tinha comprometido nada. E mesmo assim, ela falando, eu fiquei naquela paranoia, entendeu? Mas, graças a Deus, hoje já faz, acho que mais de 2 meses que eu peguei, e creio que já tá mais normalizada a minha mente em relação a isso, mas eu fiquei bem conturbado quando eu peguei, viu? Porque eu passei o ano todo fugindo dela, né? É, E foi um pesadelo. e você vê que estava tudo aonde? Na sua mente. Quando eu perguntei sobre o que realmente aconteceu em cima do previsto e realizado, vamos falar assim, né? O que você pensou quando você pegou a Covid, o que é que aconteceu? Eu acho que 1% talvez do que você pensou. Por quê? É o que eu falei aquele dia, a probabilidade de dar tudo errado é grande, mas algumas coisas que acontecem, né? Pode ser lá do outro lado do posto do metrô. Eu queria falar também. Pode falar. É a mesma coisa, é o que eu sinto, assim. Às vezes eu tô tranquilo, tô em um momento feliz, mas aí eu começo a achar que eu tô com falta de ar. Aí eu realmente começo a sentir a falta de ar. Aí começa a bater um desespero, começa a pensar em várias coisas, que eu tô com algum problema no pulmão, que eu peguei Covid, que eu vou parar de respirar, que eu vou ter que ir pro hospital. Mas aí quando eu distraio a mente, quando eu tô pensando em outra coisa, aí aquela sensação de falta de ar vai embora. Exatamente. Olha só, gente, quando você estiver passando. Pode Só falar. contar só contar aqui um relato que aconteceu comigo. Eu não sei quem foi que falou aí, só para confirmar só para complementar. Antes de eu ter pego a Covid, eu também sentia muita falta de ar, né? E eu ficava naquela paranoia, não, tem alguma coisa no meu pulmão e tal, eu acho que eu tenho algum problema. Aí eu andava um pouquinho, já tava cansado e tal, aquele negócio todo. Aí eu peguei e fiz uma tomografia. Aí eu falei para mim mesmo, rapaz, eu vou fazer essa tomografia, e se não der nada nesse resultado, eu vou andar de bicicleta para tudo quanto é lado aí. Aí eu peguei, eu acho que eu até te mandei, né? Não sei se eu mandei para Você me ti. mandou os exames? Aí eu peguei, vi que não tinha nada, eu peguei a bicicleta e realmente eu saí. E vi que aquilo ali era uma confusão. Aí o que aconteceu? Após a Covid, né? Começou outra paranoia de novo, como se eu tivesse algum problema, que eu tô sentindo aqueles cansaços, aqueles negócios tudo. E eu tô tentando trabalhar isso na minha mente, que é um negócio muito complicado. A mente da gente é muito complexa, viu? É isso aí. É prática e trabalhar. Porque realmente, assim, é criar essas opções todas aqui, ou seja, muitas opções de pensamento, para eliminar aquela situação que você está passando ali no momento. Mas você pode ter certeza que logo, logo vai acontecer de novo. Vai ter outro pensamento sobre outro assunto, você vai ter que fazer a mesma coisa. Então, é um trabalho constante, mas à medida que você vai treinando o seu cérebro para fazer isso, a sua mente para trabalhar dessa forma, passa a se tornar automático. Assim como passa a se tornar automático para muitas pessoas fazer o contrário, ficar trabalhando dentro só do mesmo pensamento, ou seja, parece que a gente está buscando solução, mas está dentro do mesmo pensamento. Não tem como você buscar solução se você não mudar o que significa aquele pensamento. Ou seja, opção não é igual, né? Opção não é dentro da mesma opção. Opção são alternativas, né? Ou seja, o que eu poderia fazer de diferente ou pensar de diferente nessa situação para me gerar um novo sentimento, um novo comportamento. É isso. Mas vão acontecer muitas situações. E se você estiver assistindo esse vídeo e não estiver inscrito no canal, se inscreva lá, marque as notificações para você acompanhar os próximos vídeos que tiver. Participe também dos grupos de ajuda que eu tenho.
e estarei sempre à disposição de vocês, ok? Muito obrigado, mais uma vez, e um ótimo final de semana para vocês.